Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Hoje encerramos a série Renovo Espiritual. E eu creio que até aqui o Senhor já ministrou palavras poderosas ao seu coração. Mas hoje é a última mensagem. E é a mensagem que vai fechar com chave de ouro. Não adianta falar, precisa viver. A geração em que vivemos é a geração em que mais ouvimos palavras que Jesus vai voltar. Nos últimos tempos, pregadores estão se levantando para falar que é os últimos dias. Estamos ouvindo essas palavras, mas nós não estamos vivendo nada do que estamos ouvindo. Jesus está falando, e sim, Ele está muito perto de voltar. Mas qual a atitude que nós estamos tendo com as palavras que estamos ouvindo? Porque não adianta falar e nem escutar. Precisa viver. E é isso que eu quero falar com você hoje. Mais uma série se encerra e eu sou muito grato ao Senhor por mais essa série, que foi maravilhosa. Cada série que começa é a série que em base com a minha vida. E essa série eu precisava ser renovado espiritualmente. Eu precisava viver algo novo com o Senhor. E é isso que eu estou fazendo dia após dia, vivendo dia após dia. Eu sempre falo pro Senhor, e nos últimos dias eu estou falando, eu quero ser sempre melhor do que ontem. Eu quero ser sempre melhor do que ontem. Essa é a minha missão. Estou um pouco gripado, mas eu não poderia deixar aqui para falar para você essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo. Se inscreve, porque toda terça-feira tem a palavra de Deus no seu coração, sem falhar. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, tem a palavra de Deus no seu coração. E uma série se acaba, mas já tem uma série preparada para a glória de Deus, uma série espetacular, que o Senhor vai falar cada vez mais ao seu coração. Tem uma nova estação vindo sobre nós. E essa será a nossa série, Nova Estação. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, porque você assim me ajuda a levar a palavra mais longe. E é isso que importa. Quanto maior o número de almas, mais pessoas são alcançadas. Então curte, se inscreve, compartilha. E vamos para o último episódio da série Renovo Espiritual. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 24. Eis que tu és chamado de judeu, e descansas da lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas coisas mais excelentes, sendo instituído pela lei, e confias que tu és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens forma do conhecimento e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que o homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós, como está escrito. Amém. Sabe, esse texto é um texto que tem falado muito no meu coração. Porque nos últimos dias, nós estamos vendo cristãos se levantando para falar coisas, mas a maioria delas não estamos vivendo. Nós estamos vendo que nos últimos dias, pessoas estão se levantando para falar que vivem em santidade, façam o que tem que fazer, porque o Senhor está prestes a voltar, mas nós estamos falando ou ouvindo isso, e não tendo nenhuma atitude. E esse último episódio da série falou muito no coração, porque não adianta a gente ouvir, não adianta a gente falar, se nossa vida não estiver em base com o que nós ouvimos ou falamos. E nesse texto, Paulo escreve à igreja de Roma, para os judeus que somos nós hoje.
E Paulo, nesse texto, está falando o seguinte: vocês fazem isso, vocês falam que não pode cometer adultério, vocês falam que não pode furtar, vocês falam que não pode mentir, vocês falam que não pode sacrificar a ídolos, mas tudo que vocês falam, vocês estão fazendo o contrário. O que Paulo estava alertando a igreja de Roma é o seguinte: vocês falam isso, mas fazem aquilo. Vocês falam uma coisa, mas não fazem aquilo que vocês mesmos falam. E por causa de vocês, irmão, esse texto é muito importante. É por causa de vocês que os gentios estão blasfemando. Sabe quem são os gentios? É as pessoas de fora. É por causa de vocês que fazem isso. É por causa de vocês que não vivem o que vocês pregam. É por causa de vocês que não vivem o que vocês falam, que as pessoas do mundo estão falando: eu não quero ser crente. Porque se eu for crente como ela, não vale a pena. Eu não quero servir a Deus, porque se eu for servir a Deus como ela, não vale a pena. Os gentios estão blasfemando a Deus por causa de vocês. E a geração em que estamos vivendo é a geração da aparência. Se fazemos um devocional, pegamos nosso celular e gravamos, querendo dizer que nós estamos lendo a palavra. Se nós oramos, falamos, estamos em oração. Mas a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e ora o seu Deus que está em secreto. E o Deus que te ouve em secreto te honrará publicamente. Porque não adianta nada você fazer algo só para mostrar que está fazendo. A geração da aparência. A geração que fala, que mostra uma coisa, mas não é nada que a gente fala. E sabe, essa palavra falou no meu coração porque muitas das vezes as pessoas no mundo não são salvas porque nós não temos a vida que nós falamos. Porque sabe uma coisa? A pregação mais importante não é aquela que falamos, mas é aquela que vivemos. Isso que mostra quão cristão a gente é. A pregação mais linda não é aquela que eu falo pra você, mas é aquela que eu vivo quando eu desligo a câmera. Isso mostra quem eu sou. E é por isso que o Senhor tem me incomodado. Porque não adianta mais a gente falar. Não adianta mais a gente ouvir palavras e palavras, sendo que a nossa atitude continua a mesma. Até quando a gente vai ouvir que o Senhor vai voltar e nós não tomamos uma atitude? Até quando? Nós vamos ouvir todos os dias que as palavras estão chegando, que Jesus está voltando e nós não iremos tomar uma atitude. Até quando vamos viver uma vida do jeito que estamos vivendo? Sabe, Eliseu um dia estava passando por uma cidade. E uma mulher olha para ele, Eliseu nunca tinha pregado. Eliseu nunca tinha falado nada. Uma mulher olha para ele e fala: ó, aí tá passando o homem de Deus. Não pelo que ele falava, porque ele nunca tinha falado para aquela mulher, mas pela maneira que ele estava andando. Então eu quero falar algo para você. A pregação mais importante não é aquela que você fala com os lábios, mas é aquela que você vive com toda a sua alma. Ser cristão de verdade não é aquele que vai na igreja de fim de semana e com uma roupa bonita que mostra que está indo para a igreja, não. Ser cristão de verdade é quando você está no seu trabalho e você é da mesma maneira que você é na sua igreja. É quando você está na sua faculdade e você não se mistura com as pessoas que você fala que não se mistura na igreja. Ser cristão de verdade não é quando as pessoas estão te vendo, não. Ser cristão de verdade é quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, e mesmo assim você mantém a sua integridade perante o Senhor. É isso que diferencia se nós somos ou não somos cristãos verdadeiros. Porque não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Essa série acaba aqui, com essa mensagem. Tá mais que na hora de a gente perceber que não adianta mais nós falarmos,
Não adianta mais nós ouvirmos, não adianta mais nós pensarmos em se mover. Está na hora de a gente se mover logo, tomar uma atitude logo e de verdade servir ao Senhor de todo o coração. Está na hora de nós acabarmos com essa geração de aparência e começar a viver uma geração de verdade, constante espiritualmente, uma geração que não mostra o que está fazendo para os homens, mas mostra o que está fazendo perante o Senhor, que é isso que importa. O que nos salva não é o que nós falamos, mas o que vivemos. E é isso que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Roma. E é isso. Eu acabo aqui essa série falando para você uma coisa. Jesus está voltando. E Jesus está muito perto de voltar. O alerta que eu tive com essa mensagem é o Senhor falando no meu coração muito forte. Vinícius, pra mim ele falou muito forte isso. Vinícius, não adianta você ligar a câmera. Pra mim o que vale mais não é o que você fala, mas o que as pessoas veem quem você é. Sabe, irmão, qual é minha missão? Não é aparecer pra você toda terça-feira, não. Isso é dom. Isso aí o Senhor me concedeu, isso é dom. Mas eu aparecer aqui não quer dizer nada. O que quer dizer é quando eu desligo a câmera, quando eu vou pro meu trabalho, quando eu vou para meu curso e quando eu estou na minha casa. Aí quer dizer quem eu sou. Isso demonstra quem eu sou de verdade. Não é eu ligar a câmera, mas é quando eu desligo a câmera que eu mostro quem eu sou de verdade para Deus. Então, ei, para de viver uma geração de aparência. Para de querer mostrar o que está fazendo. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Fala com o Senhor em secreto. Vamos de verdade viver um avivamento, mas o avivamento começa em nós primeiro. É nós que temos que se mover. É nós que temos que tomar uma atitude. Queremos ser renovados espiritualmente? Então tome atitude. Mostre o que você quer de verdade. O mundo está precisando de você. Mas nós só iremos ajudar as pessoas do mundo quando nós estivermos cheios completamente. E para estarmos cheios, nós temos que parar de viver uma geração de aparência e começar a viver uma geração constante espiritual. Paulo estava querendo dizer isso para a igreja de Roma. Ei, vocês falam demais, mas não vivem nada do que vocês falam. Se vocês falassem menos e vivessem aquilo que vocês falam, já seria lucro. Porque a partir de hoje, uma geração se levanta, mas não uma geração de aparência. Não uma geração que somente prega, não uma geração que somente posta hino no Instagram, mas uma geração cheia do Espírito Santo, que é cristão quando ninguém tá vendo, que é cristão quando ninguém tá te olhando, porque tem um caráter de verdade cristão. Só assim seremos renovados espiritualmente. Jesus, Pai, muito obrigado por essa mensagem. E muito obrigado por essa série. Que a partir de hoje, Jesus, nós não queremos somente falar. Nós não queremos somente ouvir, porque o Senhor está falando conosco, nós estamos ouvindo, mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor está ministrando em nossos corações. A nossa vida tem que ser que nem a de Eliseu, Jesus. Que só de passar, só de andar, as pessoas olham e falam, é cristão. Pela maneira que anda, pela maneira que se veste, pela maneira que fala, esse é cristão verdadeiro, é isso a nossa missão. A nossa missão não é mostrar quem somos, a nossa missão é ter o caráter de verdade que nós somos cristãos. E é isso que nós desejamos ser, Jesus. Muito obrigado por essa série. Que pessoas sejam renovadas, que pessoas sejam transformadas espiritualmente. E eu já profetizo, Jesus, que a série Nova Estação vai ser a melhor série de nossas vidas. Porque o Senhor sempre tem palavras melhores. O Senhor sempre fala mais no meu coração. E fala mais aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Que eu não possa mais somente falar, mas que eu possa viver tudo que eu falo. Porque essa é a minha missão. Em nome de Jesus, amém.
Beijo, muito obrigado por mais uma série que você me acompanha. Até terça-feira que vem, com mais uma série ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.